Revisão do fator previdenciário. Você sabia que a exclusão do fator previdenciário do cálculo do benefício pode gerar um aumento de até 39% na sua aposentadoria? Não sabia? Então vem comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Silveira e Varga Advocacia, aqui no YouTube. O tema de hoje é revisão do fator previdenciário, ou melhor, a exclusão do fator previdenciário do cálculo do benefício. É um tema bastante interessante, pois ao excluir esse fator do cálculo, isso poderá representar um ganho de até 39% a maior na sua aposentadoria. Fique conosco até o fim desse vídeo, pois nosso propósito aqui é sempre trazer o melhor conteúdo na área de revisionais da sua aposentadoria. Para quem é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o advogado Edilson Vargas, sou especialista em direito previdenciário aqui pelo escritório da Silveira e Vargas Advocacia. Agora, não menos importante, já que você está recebendo esse conteúdo de forma gratuita, peço encarecidamente, humildemente, que já se inscreva em nosso canal, né, e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Toda semana tem um. E ao final deste vídeo, se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Isso vai ser importante para a divulgação das mensagens que a gente está aqui colocando. Então eu peço também que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, pessoas que possam estar interessadas pela informação. Sem mais delongas aí com vocês, bora lá para o nosso assunto de hoje. Doutor Edilson, o que veio ser fator previdenciário? Eu vejo sempre falar sobre isso, mas eu não sei o que é. Bom, vamos lá, eu vou te explicar minuciosamente o que é o fator previdenciário. O fator previdenciário é um cálculo utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para definir, de forma geral, o valor do benefício que será pago aos trabalhadores que se aposentarem por tempo de contribuição. Ok? Tá claro isso para vocês? Então vamos lá. Esse fator considera 3 variáveis. Quais são elas, doutor Edilson? Primeiro, o tempo de contribuição, né? Depois, a idade do trabalhador ou do segurado. E por fim, a expectativa de vida do segurado ou da população brasileira. Ok? É importante destacar que com a promulgação da Constituição Federal lá em 1988, estabeleceu que o cálculo do benefício, até então denominado aposentadoria por tempo de serviço, era feita pela média das últimas 36 contribuições, tá? Veio então a promulgação, a emenda condicional número 20 de 1998, que gerou uma grande reforma no sistema previdenciário. Com isso, o objetivo de diminuir o famoso déficit da Previdência Social, isso aí eu falo famoso porque todo ano a gente escuta que a Previdência está quebrada, né? E quando isso não é uma verdade. Que até então estabeleceu alguns critérios para a implantação de uma nova sistemática de cálculo, ou seja, uma nova sistemática de cálculo de benefício previdenciário, assim como modificou a aposentadoria por tempo de serviço para aposentadoria por tempo de contribuição. Então eles corrigiram esse nome aposentadoria por tempo de serviço por aposentadoria por tempo de contribuição, ok? A PEC também, número 20, ela estabeleceu que as regras para o cálculo do benefício seriam regulamentadas por lei.
Ela já veio escrita no seu texto. Então, já em 1999, o Congresso promulgou a Lei 9.876 de 99. Ou seja, essa lei veio para criar o fator previdenciário, que inseriu uma nova fórmula de cálculo de renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Não esqueça disso, é onde cabe os dois. O cálculo do valor do benefício, né, até então feita pela média das últimas 36 contribuições, também foi substituído pela média dos 80% de maior salário de contribuição do segurado, de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário, conforme estabelecido lá no artigo 29, inciso 1º da Lei 8.213/91. Mas, doutor Edilson, como que o fator previdenciário afeta o cálculo da minha aposentadoria? Ora, vamos lá então. Embora o fator previdenciário se destine a fornecer um cálculo justo dos benefícios, às vezes pode ter consequência indesejada para certos indivíduos. Como assim? Por exemplo, vamos lá, vou esmiuçar melhor para vocês. Aquele que se aposenta antecipadamente podem receber benefícios reduzidos devido a um fator previdenciário menor. E claro, não é isso que você deseja, né? Não é mesmo? Então, o fator previdenciário, muitas vezes, ele reduz o valor da sua aposentadoria. Todo mundo, isso é sabido, isso é notório, que todo mundo quer ter o direito à aposentadoria com valor justo, né? Ou seja, que seja suficiente para que possa viver e aproveitar a vida. Afinal, trabalhou-se por isso, contribuiu-se por isso, então, no meu final de vida, na minha aposentadoria, eu quero algo que eu possa desfrutar. Agora, o que vem ser essa revisão do fator previdenciário? A revisão do fator previdenciário é um processo que ocorre quando o trabalhador aposentado identifica, olha aí, um erro no cálculo do seu benefício previdenciário. Então, é identificado ali um erro de cálculo. Essa revisão é feita para corrigir equívocos na aplicação do fator, que, como já expliquei anteriormente, é um índice usado para definir o valor final dos proventos de aposentadoria. Doutor Edilson, quais os critérios que o fator previdenciário leva em conta para essa revisão? São 3 fatores, né? O primeiro, que é o tempo de contribuição realizado pelo segurado. Quanto tempo ele pagou, quanto tempo ele contribuiu. O segundo, a idade na data da aposentadoria. Através dessa idade se chega ao fator. E por último, o prazo médio durante o qual o benefício deverá ser pago. Ou seja, entre a data da entrada do requerimento e a expectativa de vida que é gerado, né? Ou seja, outro sim, destaca-se que essa expectativa de vida do segurado é definida a partir de uma tábua completa de mortalidade para o total da população brasileira, né? Que, de qualquer forma, é elaborada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE. E ele considera a média nacional única para ambos os sexos. Tá? Tá claro isso para vocês? Ok, continuando então. É de responsabilidade do IBGE publicar anualmente até o dia 1º de dezembro, no Diário Oficial da União, a tábua completa de mortalidade para o total da população brasileira, referente ao ano anterior,
conforme o que está regulamentado lá pelo decreto número 3.266, de 29/12/1999. O que estabelece o parágrafo 11º do artigo 32 do decreto 3.048/99? Que o fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. São os objetivos do fator previdenciário. Por que ele foi criado então, né? Inicialmente, com a emenda constitucional número 20, pretendeu-se, em princípio, estabelecer com a reforma previdenciária um critério de idade mínima para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, como ocorre atualmente, com o mesmo benefício concedido pelo regime próprio dos servidores públicos. No Congresso, essa iniciativa no estabelecimento de idade mínima não prosperou, né? E em substituição, estabeleceu-se o fator previdenciário como a finalidade de retratar a aposentadoria do segurado considerado jovem. Essa era a preocupação naquele momento, tá? Então, criando critérios para que o valor do benefício, né, concedido para o segurado jovem, que se aposenta mais cedo, seja menor. E para o segurado que se aposenta mais tarde, seja maior. Assim, o novo critério de cálculo estabelecia que o fator previdenciário teve por um único objetivo estimular as pessoas a se aposentarem mais tarde. Esse era o objetivo, tá? Porém, o que a gente viu na prática, essa fórmula não cumpriu seu objetivo principal de adiar a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Foi uma decepção para o INSS, para o órgão. O governo em si não conseguiu, com a criação do fator previdenciário, ampliar a idade média da aposentadoria, que de alguma forma se estabilizou lá naquela época em 54 anos entre os homens e 51 anos entre as mulheres. E isso vinha sendo praticado desde o ano de 2002. De qualquer forma, gente, o que é importante? É comum que homens e mulheres, ao cumprirem o tempo mínimo obrigatório, façam o pedido para se aposentar. Isso é normal. E se aposenta por tempo de contribuição, porque ele já tem 35 homens e 30 mulheres, respectivamente. Mesmo sabendo que podem ter um desconto de até 30% no valor do benefício. Então, quando chega ao ponto X de atingir os requisitos e cumprir os requisitos, a pessoa quer se aposentar. O que não é justo é aplicar um fator previdenciário porque ele está se aposentando com uma idade menor, né? Então, isso não pode ser aplicado. Então, quais os benefícios, doutor Edilson, que sofrem incidência do fator previdenciário? O senhor falou tanto em benefício e aposentadoria. Pelos nossos levantamentos, o fator previdenciário aplica-se apenas à aposentadoria por tempo de contribuição, como também se aplica no critério da aposentadoria por idade. O segurado que se aposentar por idade, por exemplo, homens aos 65 e mulheres aos 62 anos, podem escolher a regra que lhe for mais vantajosa, com ou sem aplicação do fator previdenciário. Porque hoje, com a reforma da Previdência, nós temos 9 regras disponíveis para aposentar. Nós temos regras por ponto, regra com fator de 100%, regra com fator de 50%, regra com tempo mínimo da idade, né? Então, temos diversas regras de transição que, por si só, tem, em alguns casos, como no tempo de contribuição e por idade, incide o fator previdenciário. Nas outras, não incide o fator previdenciário. Continuando, então, a Lei Complementar 142/2013, em seu artigo 9º,
tá? Estabeleceu como sendo opcional a aplicação do fator previdenciário, seja no cálculo das aposentadoria por tempo de contribuição, seja por idade, devida ao segurado com deficiência. Então, veja bem, é importante. Então, quem tem a deficiência no corpo, ele está isento do fator previdenciário. A Lei Complementar 142 previu essa isenção. Tá? Para esse segurado, né, o portador de deficiência, o fator previdenciário só seria aplicado se o cálculo do benefício resultar em uma renda mensal de valor mais elevado para ele. O que, devendo o INSS, quando da concessão do benefício, proceder ao cálculo da renda mensal inicial com ou sem aplicação do fator previdenciário. Isso está estabelecido lá no parágrafo 23 do artigo 32 do decreto 3.048/99, que está incluído pelo decreto 8.145 de 2013. Agora, quanto ao benefício de pensão por morte, o fator previdenciário também não é aplicado. Na hipótese de o segurado que falecer em atividade, a pensão será igual à aposentadoria por invalidez, ou seja, a qual ele teria direito naquela ocasião sem aplicação do fator. E como que a gente leva essa revisão? Pelo lado constitucional ou pelo lado inconstitucional? Então eu vou falar de vocês sobre essa inconstitucionalidade do fator previdenciário. Então esse é outro ponto importante que a gente deve destacar. É que também dentro da justiça existem milhares de ações questionando a constitucionalidade e a aplicabilidade do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. E por isso foi proposta contra a aplicação da Lei 9.876 de 99. Então, essas ações, elas diziam que a lei, no seu artigo 2º, era inconstitucional. Tá? Então, entre elas, existem diversas ações de direta de inconstitucionalidade, como, por exemplo, a de número 2110, do Distrito Federal, que alegava entre todos, né, que principal de que o fato de o cálculo do benefício levar em consideração a idade, né, do trabalhador, isto vinha ferir a Constituição Federal. Até então a gente percebia que quando foi lá no Congresso para aprovar o requisito idade, ele não passou porque era inconstitucional. E o INSS acabou costurando uma outra forma com a aplicação do fator, qual inclui a idade, né, para que possa formar o cálculo. Né? Então, por outro lado lá, o Supremo Tribunal Federal, o STF, negou o pedido de liminar postulada na ação direta de inconstitucionalidade. Ele entendia e entende que deveria ser mantido a colocação do fator previdenciário, até que a decisão fosse definitiva a aplicação. Ele simplesmente disse assim, olha, como o assunto é complexo, né, então nós vamos manter o cálculo do fator previdenciário até que a gente possa ter uma decisão mais definitiva sobre o assunto. E isso aí veio a ADI-MC número 2110 lá do Distrito Federal, que foi relatado pelo ministro Sidney Sanches, né? E está exarado lá no informativo do STF número 181, de 13 a 17 de 3 de 2000. Ok? Vamos outra parte.
Qual é a tese da não aplicação do fator e da expectativa de sobrevida? Isso é importante a gente destacar, né? A expectativa de sobrevida do segurado é um dos principais elementos que são considerados na aplicação do fator previdenciário. Assim aduz lá o artigo 29, parágrafos 7 e 8 da Lei 8.213 de 91, que eu vou ler para vocês, que o fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado, que ao se aposentar, sendo obtido os elementos da expectativa de sobrevida da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E aí que é importante que eu deixo registrado, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Olha que coisa absurda, né? Que a gente conseguir comparar uma média nacional para ambos os sexos. Assim, é do nosso entendimento que esse critério utilizado pela lei sobre a expectativa de sobrevida em determinar um critério único para homens e mulheres não está de acordo com a nossa ordem constitucional. Mas por que, doutor Edilson? Porque lá em seu artigo 5º, a Constituição, no seu inciso 1º, estabelece o princípio da igualdade. Ou seja, que em sua essência, como já consagrado no direito, consubstancia em tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Né? Mas como assim, doutor? Eu não estou entendendo, tá? Então vou melhorar a minha explicação. Resta claro que a expectativa de vida para homens é inferior à expectativa de vida das mulheres. Dessa forma, um homem e uma mulher com a mesma idade e idêntico histórico contributivo deveriam apresentar fatores previdenciários diversos. Isto é, o homem deveria ser mais favorável do que o da mulher, pois a expectativa de vida daquele é inferior à desta. Então a gente não pode igualar a mesma expectativa de vida para ambos os sexos, né? Pelo fato de que é comprovado que o homem vive menos que a mulher, tá? Como também não é razoável admitir idêntica expectativa de sobrevida para os segurados de diferentes regiões de um país. Ou seja, um Brasil que tem uma dimensão continental, né, com tantas diferenças regionais, e equiparar as pessoas de sexo diferente com rigidez física diversa é inaceitável, né? Não dá para fazer essa comparação de igualdade. Então sabemos que o princípio da isonomia é respeitado pela nossa Constituição Federal em larga escala e que assim determina critérios diferentes para o tempo de contribuição do homem e da mulher. Seguindo esse espaço, a legislação infraconstitucional também regulamenta tais critérios para que as mulheres e para os professores, ou seja, para as mulheres é um determinada expectativa de vida, para os professores é uma outra expectativa de vida. Ao aplicar, então, uma expectativa de vida única para toda a população brasileira, para ambos os sexos, para homens e mulheres, se evidencia uma peça fora da engrenagem constitucional e que deve, de alguma forma, ser excluída ou consertada, né, por intermédio
de ações revisionais. Doutor Edilson, tese de não aplicação do fator para aposentadoria concedida com conversão de período de atividade especial. Tem alguma? Tem sim, e esse tema é bastante interessante também, gente. Importante se faz destacar que essa tese está sendo debatida nos tribunais sobre o argumento de que se deve realizar o afastamento da incidência do fator previdenciário na parcela referente ao tempo de serviço prestado em condições especiais. Como assim, doutor Edilson? Ou seja, a evolução do pedido da não aplicação do fator previdenciário para o período considerado especial e convertido em comum para acréscimo de 40% ou 20% respectivamente, tem fundamento constitucional. E que no artigo 201 do parágrafo 1º da Constituição, proíbe a adoção de requisitos e critérios diferenciados nas concessões de aposentadoria, ressalvando-se dessa regra as situações que envolvam atividades exercidas sobre condições especiais, que são aquelas necessariamente que prejudicam a saúde e a integridade física do trabalhador. Ou seja, não está submetida à aplicação da Lei 9.876/99 e, consequentemente, da aplicação do fator previdenciário. Tá? Então, entenderam? A aposentadoria especial, ela está excluída do fator previdenciário. O benefício de aposentadoria especial, ele tem como objetivo essa referida exclusão, era de resguardar o segurado que, contando o tempo já reduzido de 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, fosse prejudicado já, né, pelo fator previdenciário. Ou seja, ele já trabalhou em atividades insalubres e ia ser mais uma vez penalizado com o fator previdenciário quando de sua aposentadoria. Ou seja, por não pertencer a uma faixa etária mais baixa e possuir, consequentemente, né, maior expectativa de sobrevida. A exclusão da aplicação do fator previdenciário também deve ser contemplada para os segurados que requererem o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, quando esse benefício for concedido com base na conversão de período de atividade especial em comum. Tá claro isso? Então, os mencionados segurados também se aposentam, na maioria das vezes, muito jovens, porque trabalharam em atividades insalubres. Justamente por fazerem jus à contagem privilegiada com acréscimo de 40%, seja para os homens ou 20% para as mulheres, ao tempo comum. Esse aumento do tempo de contribuição permite que eles se aposentem com menos idade. E isso, invariavelmente, veio conclamar para que o fator previdenciário não fosse aplicado para casos de aposentadoria por tempo especial. Então, comprovado o exercício de atividades em condições especiais ou insalubre, como queira, tem o segurado direito ao cálculo do salário de benefício mediante o afastamento da incidência do fator previdenciário sobre a parcela correspondente ao período trabalhado em atividades especiais. Doutor Edilson, existe algum prazo que a gente possa requerer a revisão? É importante dizer que todos os segurados que se aposentarem a partir de junho de 2004
tem o direito de pleitear na Justiça o seu pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Desde que esse benefício, é importante, desde que este benefício tenha sido calculado com a incidência do fator previdenciário e com taxa de sobrevida única para aquela do ambos os sexos, assim como os segurados que obtiverem em seu benefício algum enquadramento de atividade especial. A bem da verdade é que o prazo para ingressar com a ação está regulamentado pelo artigo 103 da Lei 8.213/91, que determina o prazo de 10 anos para fazer essa revisão. A partir, então, da onde? Da concessão do benefício, né? A partir da DER, da data de entrada do requerimento, para ingressar com um pedido de revisão, limitando-se o recebimento, é importante isso, tá? Limita-se o recebimento das diferenças apuradas nos últimos 5 anos, a contar da data em que as diferenças deveriam ser pagas, tá? O aumento no valor do benefício do aposentado pode atingir até 39% do valor atualmente recebido. Olha que diferença, hein, gente? E dependendo de diversos fatores, como idade e quantidade de períodos enquadrado como atividade especial. Por fim, quais são os documentos necessários para requerer a revisão, doutor Edilson? É imprescindível que o interessado providencie já, junto ao INSS ou lá no aplicativo Meu INSS, a cópia integral do processo de sua aposentadoria. Além da cópia integral do processo administrativo de aposentadoria que será necessário, é também importante disponibilizar os seguintes documentos: o RG e o CPF, o comprovante de residência atual, a carta de concessão e a memória de cálculo do benefício concedido, né? O extrato atualizado do valor do benefício é importante para a gente chegar na revisão. É importante você entregar todas as carteiras de trabalho, todos os carnês pagos e cópia da sentença, caso for o seu benefício, foi concedido por decisão judicial. Então, para a gente finalizar esse assunto hoje, para que a gente possa concluir, destacando que você viu aqui, ao longo desse vídeo, o que é a revisão de aposentadoria com exclusão do fator previdenciário. Você pode acompanhar também quais os critérios que o fator previdenciário leva em conta e os benefícios que sofrem incidência do fator previdenciário. E falamos bastante sobre isso, né? Falamos da documentação, dos prazos, necessariamente, tá? Como dito, esse tipo de revisão é fundamental para milhões de brasileiros, porque todos sofrem essa incidência do fator previdenciário. Então, conseguir uma revisão é algo justo e mais rentável para quem pode entrar com essa revisional. Mas, claro, para fazer o pedido de revisão, é necessário adequar a determinados critérios e regras, né? Isso é importante. Agora, se você precisa de mais informações, como análise do seu caso específico, conte com um dos nossos advogados previdenciários aqui da Silveira e Vargas. Você pode estar deixando dinheiro na mesa para o INSS, caso não faça a revisão do fator previdenciário. Então, fale conosco, não tenha medo, pergunte, né? O nosso escritório tem mais de 10 anos de empenho e dedicação na área previdenciária.
E ao final desse vídeo, você vai ver os nossos contatos, como que você nos contacta para que a gente possa falar. Fale com os nossos especialistas. E por fim, gente, não menos, eu vou reforçar. Peço que não esqueça de deixar seu like, seu joinha, tá? Por hoje, era isso que eu tinha que passar para vocês. Espero vocês na próxima semana com mais uma tese de revisão. Até lá!